Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de arrependimento, que palavra doce, né? Que palavra poderosa. E perdão, mais doce ainda, porque vem de Deus para transformar a nossa vida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilhar a palavra de Deus com você. Muito obrigado pela sua companhia, por acompanhar o programa Lições da Bíblia. Bom, você sabe que o programa Lições da Bíblia é pautado na Bíblia e no nosso guia de estudos, que é uma pérola, uma bênção, gente. Esse guia, eu tenho ele há muitos anos, eu sou assinante dele, eu recebo esse material. Eu não fico sem ele, para falar a verdade. Não é porque eu sou apresentador de Lições da Bíblia, é porque realmente é uma bênção para a minha vida. Eu queria recomendar que você também tenha para a sua família. Se você tem filhos, também tem um guia desse para o seu menino, para a sua menina, para o seu netinho, para a sua netinha. Quer saber mais como adquirir, assinar ou adquirir avulso? Entre em lições.cpb.com.br. Bom, o nosso programa aqui é feito na companhia de bons amigos que vêm aqui a cada temporada para falar da Palavra de Deus. E eu vou apresentar para vocês mais uma vez aqui à minha direita a Denise Lopes. Bem-vinda, Denise. Obrigada, pastor. Estou aqui com alegria, pode ter certeza disso, né? E também de estar na companhia aqui do pastor, meu esposo. A gente aprende muito com vocês, né? Teólogos aqui. Você também, pastor, uma bênção. Obrigado. Eu vou deixar um abraço mais uma vez. Pois não. Eu sei que você sempre dá aquele abraço especial para os Anjos da Esperança, mas hoje eu também gostaria de deixar um abraço com eles, porque é um povo que acredita na pregação do Evangelho, que ama a Novo Tempo, e a gente vê muitas pessoas que têm um carinho tão grande por essa emissora, por essa rede, né? E que, assim, tem uma generosidade incrível. Então, eu agradeço, mando um abraço e peço a Deus que os abençoe ricamente. Amém. Muito obrigado, Denise. Tenho certeza que o pessoal está recebendo com muito carinho suas palavras. Pastor Marliton, bem-vindo mais uma vez, amigo. Alegria, muito privilégio estar aqui, participando desse momento onde a gente quer mergulhar no amor de Cristo, né? Amém. Amém. É uma bênção estudar a palavra de Deus. E eu vou mandar meu abraço também. Poucos meses atrás, nós saímos da Igreja Central de Curitiba e ali a minha unidade, a nossa, era Shalom. Shalom. Um abraço para eles que estão nos assistindo nesse momento. E agora estamos ali na igreja do NASP, Engenheiro Coelho, e a unidade é uma unidade chamada de pais, porque fica perto de uma sala de criança ali. A gente é pai, avô, né? Mas está ali com eles. Então, porque eu imagino que esse momento aqui é assistido por muitos membros da igreja, e eu queria valorizar aqueles que estudam 7 vezes a lição da escola sabatina, que têm sistematicidade na comunhão com Deus, e são detalhes como este que nos fazem crescer à semelhança de Cristo. Excelente, muito bom, pastor Marliton. Obrigado por essa lembrança muito preciosa. Pastor Jolivet, bem-vindo mais uma vez, amigo. Muito obrigado, uma honra para mim estar aqui. E eu estava pensando em mandar um abraço nesse momento para os evangélicos, de modo geral, que são telespectadores aqui da Novo Tempo. Eu cruzei aqui nos corredores da Novo Tempo com 2 batistas que estão aqui gravando programas, participando aí de algumas atividades. E a lição de escola sabatina também é para eles. Claro. Aqui nós temos conteúdos tão especiais da Palavra de Deus, né? Então, um abraço a eles e que adquiram aí a lição de escola sabatina, participem, porque há muita coisa aí para aprender através desse programa aqui, Lições da Bíblia. Muito bem lembrado, pastor Gilberto. Nós temos na nossa audiência muitos batistas, muitos assembleanos, Congregação Cristã do Brasil, não é? Essa turma linda, os pentecostais, que são nossos amigos, nossos irmãos, os protestantes históricos, também os católicos, um abraço para eles, os espíritas também que acompanham, todas as denominações, né? Nós temos carinho e amor por todos eles, são nossos irmãos, e o nosso objetivo é que todos nós cresçamos no conhecimento da Palavra de Deus. Pastor Jolivet, ora para a gente, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai, estamos a postos para mais um tema especial aqui da lição e queremos pedir que Teu Espírito aqui esteja nos dirigindo. Amém, Senhor. A Tua Palavra está sendo aberta, nós vamos comentar temas profundos
e suplicamos o teu auxílio, não só sobre nós aqui, mas também sobre os ouvintes, aqueles que estão assistindo, a fim de que haja uma interação e o teu Espírito opere a transformação necessária. Amém. Nós agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Denise, arrependimento é uma palavra forte, perdão é uma palavra também igualmente forte e preciosa, né? São duas coisas essenciais no crescimento cristão, porque na jornada muitas vezes nós falhamos e precisamos do perdão de Cristo. E para iniciar a jornada na vida cristã é necessário arrependimento e perdão. Exatamente. Você sabe que arrependimento e perdão são essenciais para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, inclusive, né? Porque muita gente fica amarrada na vida porque ela não consegue perdoar aquilo que fizeram para ela e ficam com mágoas e ressentimentos. Isso é um atraso, a pessoa fica presa. Aí, quando a gente vem para uma lição dessa, a gente vem encontrar a libertação para a nossa vida espiritual, que também vai afetar o restante. E a gente sabe que o perdão de Deus é algo gratuito, né? E Ele quer dar para todos nós, assim, de mão beijada, como diz a expressão. Mas aí a gente se depara com o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O C, ali na frente, parece que ele dá uma engatada, sabe? Eu fui fazer uma pesquisa para tentar descobrir, mas não existem números assertivos, assim, finais. Mas o fato é que nós temos na Bíblia mais de 7.400 promessas que Deus faz a todos nós. E alguns dizem que ali varia entre 30% até 50%, um pouquinho mais talvez, que essas promessas de 30% a 50% sejam condicionais, que elas apresentem esse ser ou alguma outra coisa similar a isso. Então a gente fica pensando, mas Deus é tão generoso, por que esse ser? Esse ser, lógico, é alguma coisa condicional, né? Isso para aquilo. No entanto, o ser de Deus, ele nunca vem como uma ameaça. O ser de Deus, ele está fundamentado no amor dele. Né? Porque no amor de Deus existe liberdade de escolha. Então, você escolhe. Se você escolher isso, você tem isso. Então, está baseado no amor de Deus. Porque Deus não... Aquilo que a gente vem falando o trimestre inteiro. Ele quer relacionamento. Ele quer relacionamento. Então, ele me dá a liberdade para escolher. O perdão é gratuito. Jesus já morreu pelos meus pecados. Eu sou justificada por causa dele. Mas ainda assim, embora isso tudo seja fruto do amor, ele vem com o amor dizendo, se você desejar. Então, eu preciso me arrepender. Se eu quiser me arrepender, está aqui disponível. Eu acho bonito ver essa misericórdia divina, né? E misericórdia porque às vezes Deus já sabe que eu vou cair de novo, né? Quando a gente olha o povo de Israel, vamos pegá-los primeiro, depois a gente olha o moderno, né? A gente vê o povo não apenas andando em círculo no deserto, mas andando em círculos espirituais também, né? Primeiro a gente vê assim eles no momento de êxtase espiritual, né? Abençoados. De repente a gente vê um enfraquecimento. E às vezes de uma pessoa que vai tomando conta do reino e daqui a pouco a gente vê aqui um pecado. E aí a consequência do pecado, o sofrimento. E aí por causa do sofrimento que Deus tolera nesse momento, há um clamor. Alguém acha o livro da lei, alguém acorda, Deus mexe na vida de alguém, o povo acorda e aí clama pelo perdão. E aí existe o perdão, a restauração e o povo volta ao estágio que nem sempre para lá, né? Em linguagens atuais, eu diria assim que hoje a gente tem o conforto, inclusive espiritual, e às vezes até o que Deus nos dá, nós já vimos, né? Que Deus abençoa o cristão. Daí vem a autossuficiência, consigo com o meu esforço, é o meu dom, eu que tenho liderado a família, sou eu que tenho feito. Aí vem um distanciamento, né? Já não sou frequente no culto em casa, no culto na igreja, na minha intimidade com Deus. Desse distanciamento vem queda em valores, em princípios, na minha intimidade com Deus. E aí vem crises. E são essas crises que Deus aproveita para nos resgatar, porque aí a gente busca, a gente começa a ir à igreja de novo. A gente pede oração, a gente vai à palavra, a gente chama a família, e aí Deus se manifesta com graça.
sabendo, como eu disse, que a gente pode repetir isso de novo. E aí vem uma renovação. Eu acho que quando a gente vê o povo de Israel, e aquilo é para o nosso ensino, e a nossa história passada, a gente tem que aprender por contraste às vezes, né? De que nós temos que lutar para ficar o máximo lá em cima, e se cair que seja rápido, entendendo que esta graça um dia vai ter fim. Mas enquanto estamos aqui no tempo da porta da graça aberta, sempre estiver lá embaixo, acreditar que existe graça suficiente para arrependimento e o perdão de Deus. E pastor, aí faz mais sentido ainda o verso começar com o C. Porque o Senhor sabe que a gente vai cair de novo, mas então se você caiu, se você se arrepender, tem perdão. Aí eu vou, né? Tá, mas se você se arrepender de novo, você tem perdão outra vez. Então esse C, ele tem esse condicional pela questão não só da minha escolha, mas porque o Senhor sabe que eu vou cair muitas vezes e cada vez que eu cair, eu posso me voltar para Ele confessando e sendo perdoado. Amém. E a segunda parte aqui do verso diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Quero destacar primeiro aqui a expressão justo, de kaios. Essa expressão não está ligada a sentimento, está ligada a uma questão assim de que quem é justo é aquele que, digamos, tem moral, é aquele que não falha, é aquele que é correto, Íntegro. aquele que tem integridade. Então, nesse caso aqui, ele é fiel e justo, quer dizer, ele é íntegro, ele não vai voltar atrás, né? Ele vai cumprir aquilo que ele está prometendo. E diz aqui, não só de perdoar, mas também de purificar. Essas duas expressões são importantes aqui, porque Deus quer não só tirar de nós a culpa, né, que é o perdão, mas Ele quer tirar também o poder do pecado em nossa vida. Sim. E eu queria mencionar um outro detalhe aqui, que é, o que é o perdão em realidade? Um sinônimo para perdão é justificação. Perdão e justificação são a mesma coisa. Porque perdão é um ato e justificação, essas duas questões aí que significam a mesma coisa, isso é um ato forense, é algo que está fora de nós, não é do nosso merecimento, né? Quem é justificado não é justificado porque merece ser justificado em termos de salvação, porque nenhum ser humano merece. Quem é perdoado não é porque eu sou bom o suficiente para ser perdoado, não, é porque pelo que Jesus fez. Então, os méritos dele são, então, passados para mim. Forense significa que é uma declaração, né? É uma coisa que está externa a nós. Deus declara, Deus nos aceita e nos perdoa. E aí vem a palavra arrependimento, que você mencionou. Para mim, esse arrependimento aqui significa aceitação, né? Deus já está dizendo, se você aceitar, eu perdoo. Se você receber Jesus, eu perdoo. O arrependimento tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Porque, de fato, a gente não merece. Só terminando aqui o que eu estava dizendo, o problema humano não é o conhecimento da lei, não é a falta de conhecimento da lei. A gente sabe que está errado quando erra, a gente conhece. O problema humano é moral, né? O povo de Israel pecou lá com o bezerro de ouro exatamente depois de ter recebido a lei. Então, não é a falta de conhecimento da lei ou das normas que faz a gente pecar. O problema nosso é moral, nós não temos força moral. E o que Deus está aqui nos convidando é: aceite que eu vou não só perdoar, mas eu também vou operar no interior de vocês com a purificação. Isso é interessante. É a graça, né? É a graça. A condicional aqui, se confessarmos o nosso pecado, depende totalmente do tema que estudamos na semana passada. Porque nós só temos consciência do pecado mediante a lei, que é o espelho que revela o pecado. Então é necessário que essa lei, que a lei de Deus, fique revelando para nós continuamente quem nós somos, para nos levar a esta confissão. Não é por isso que é condicional. Eu posso ignorar a lei de Deus, eu posso dizer que ela foi abolida, eu posso dizer que ela não está mais em vigor. E aí, se ela não está mais em vigor, eu não consigo aderir a essa condição. Como é que eu vou confessar um pecado que eu não tenho consciência dele? Então eu preciso estar convencido continuamente de que eu sou pecador. O que é a lei de Deus? É o caráter de Deus continuamente brilhando diante de mim, revelando
a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, revelando a minha pecaminosidade. Isso me leva à confissão dos pecados. Aí, Deus não fica lá olhando, tá vendo, seu pecadorzinho? Eu sou o santarrão aqui, você é o pecadorzinho. Ele fica, olha, você está reconhecendo que você é pecador, então, olha, eu fiz uma promessa, eu sou fiel, eu vou cumprir a promessa, é que eu vou restaurar a minha imagem em você. Eu sou justo, você não é justo, mas eu sou justo. E eu vou fazer você justo também. A minha declaração vai fazer você justo. Milagrosamente, o que eu vou falar vai mudar o seu status de perdido para salvo, né? De ímpio para justo. É uma declaração de Deus. Agora, essa declaração ela é tão poderosa que ela tem implicações dentro do coração da pessoa. Quando Deus declara um pecador justo, não só muda lá no status dele, de perdido para salvo, muda aqui dentro também no coração. É o que a gente chama de regeneração, novo nascimento. Acontece alguma coisa dentro de nós, que é o embrião da santificação que vai se desenvolver na vida inteira, né? Isso aqui chama-se purificar de toda injustiça. Então, Deus não salva aquele a quem Ele não santifica. Só tem justificação atrelada à santificação. Essas coisas estão andando juntas. Às vezes é um problema no mundo cristão, a separação entre a justificação, que é o perdão, e a santificação. Entre o perdão e a lei, entre a fé e as obras. Essas coisas andam juntinhas, de mãos dadas, quando Deus declara alguém justo e salvo. Aí a autora aqui põe que a correria da vida faz com que a gente fique muito materializado, né? A gente esquece do reino de Deus espiritual que está circundando a gente. E a gente perdeu o rumo no tempo, né? Uma vez um empresário disse assim, que a maior luta que ele tinha era para não permitir que as coisas urgentes tomassem lugar das coisas importantes. As coisas urgentes são coisas que, se eu não fizer, todo mundo percebe, né? Se eu não lavar o rosto, não pentear o cabelo, não pagar uma conta, alguém vai falar comigo. Agora, as coisas importantes, por exemplo, ninguém pergunta, exceto o Hamilton Menezes, aqui no Novo Tempo, se eu li minha Bíblia, né? Ninguém pergunta isso. São coisas importantes. Daqui 10 anos, eu não vou lembrar se eu penteei meu cabelo 10 anos atrás. Mas talvez, se eu não tive uma vida devocional como eu deveria ter tido, eu vou perceber lá na frente, pela educação dos filhos, pela família, etc. Então, essa guerra do urgente e importante, ela está o dia todo nos testando, né? Richard Adler escreveu um livro chamado Se Eu Soubesse, né? Aí ele pede para empresários bem-sucedidos no final da vida escreverem numa página do que ele se arrependia. Embora bem-sucedido, do que se arrependia. E aí ele junta no final os 3 itens mais mencionados, né? E um deles era abraçaria mais a família. O outro dele era não trocaria os valores, não negociaria valores. E o outro era colocaria Deus como sócio do meu negócio lá no início. Olha. Em outras palavras, a corrida levou-os só para um lado dos negócios e no final diz assim, cadê a família? Cadê Deus? Cadê a paz de espírito? Porque nessa correria da vida, o reino do céu ficou em segundo plano. Excelente, excelente observação. Muito obrigado, pastor Mário, por nos lembrar que as prioridades precisam estar no lugar delas. Prioridades, né? Coisas urgentes, às vezes, faz a gente perder de vista aquilo que é essencial. Vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Todos nós sabemos lidar com sintomas, mas e a raiz? A revista Cura do Pecado trata do problema humano mais profundo, o pecado e a solução oferecida por Cristo. Este é um estudo bíblico que apresenta com clareza o plano da redenção, a graça, o perdão e a transformação. Envie agora mesmo uma mensagem para 12 982 44 44 49. Escreva agora e peça gratuitamente a revista Esperança, a Cura do Pecado. Não adie essa decisão espiritual. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, para continuar estudando esse tema tão importante com você. Nós estamos falando, e no bloco anterior, falando aí dessa ideia, né, de arrependimento, de perdão, como isso é essencial para o nosso crescimento na graça, como nós precisamos saber que é Deus quem inicia esse processo em nós com uma declaração de justiça que nos faz semelhantes a Ele, que muda o nosso coração.
Não é isso, Denise? É isso mesmo, né? Esse perdão está disponível para todo aquele que se arrepende, mas o que acontece muitas vezes com o nosso coração, que é orgulhoso, pastor, é a dificuldade que a gente tem de reconhecer os nossos erros. A confissão acaba não vindo, e quantas vezes, né, a gente vê pessoas aí que transgridem as leis aí, né, que existem dentro da sociedade, chegam na frente de um delegado, não fui eu, e a pessoa vai cavando, e daí, não, mas é por causa disso, por causa daquilo, e enfim, até que lá no final, de repente, confessa ou não confessa ainda, embora hajam evidências. A gente quer tapar as evidências. E parece que isso é uma coisa que vem desde o princípio, na entrada do pecado. Quando Adão e Eva estavam ali diante do Senhor, onde é que vocês estavam? Tive medo, me escondi. Mas por que você escondeu? Porque vocês comeram do fruto, né? Mas é que foi a fulana que me deu, foi a serpente, parará. Então, a tendência que a gente tem é de transferir o problema para o outro, porque reconhecer dói, machuca o ego, né? E aí vem a necessidade tremenda que nós temos de pedir o auxílio do Espírito Santo. E veja, até dentro de toda a história do povo de Israel, quando Moisés desce do monte e ele acaba quebrando a lei ali, o povo de Israel vem justificando. Não, você estava demorando muito, a gente achou que você tinha morrido. Então, sempre há uma justificativa para o erro. Isso não é de Deus. Isso é do inimigo. Por quê? Porque eu vou tentando abafar, então não preciso confessar, né? Para que eu vou pedir perdão? Então não faz sentido. Aí que a gente precisa fazer a oração que Davi fez. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. É ter coragem. Deus, me ajuda, porque pode ter pecados aqui que dentro dessa nossa vida toda a gente confessou, mas tem muitos que talvez a gente não tenha confessado, que a gente tem medo de confessar. Mas o Espírito Santo nos ajuda. A graça, mais uma vez, se manifesta para que a gente possa ser verdadeiramente restaurado e redimido. É curioso como o Espírito Santo tem um papel semelhante ao da própria lei, porque a lei de Deus, ela revela o nosso caráter e nos convence do nosso pecado. E a Bíblia diz, Jesus dizendo a respeito da obra do Espírito, que ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, existe uma equiparação entre a obra do Espírito e da lei. Curiosamente, a lei de Deus, o Decálogo, foi dada cerca de 40 dias após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, vamos em termos mais precisos ali. E o povo, depois da experiência da libertação do Êxodo, nesse período depois, tiveram a dádiva da lei. Curiosamente, o dia de Pentecostes, que foi a manifestação do poder do Espírito Santo em Atos 2, também acontece 50 dias após a Páscoa. Sim. Então, existe uma equiparação entre a obra do Espírito e da lei. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, os dois vêm com o mesmo propósito, convencer do pecado. E os dois apontam para o Salvador, que é Cristo. O Espírito Santo vem exatamente para dizer, olha, você é pecador, você precisa de arrependimento, e ele nos leva a Cristo. É exatamente o que a lei de Deus faz. Quando a gente olha para ela, vê o nosso pecado ali escancarado, a gente pede misericórdia, a gente vê a face de Cristo oferecendo perdão. Então, aqui a expressão arrependimento verdadeiro é o tema aqui, né? Arrependimento verdadeiro. Se existe um verdadeiro é porque também existe um falso, né? E a gente tem na Bíblia alguns casos assim que o indivíduo parece se arrependeu, é o caso, por exemplo, de Judas, mas não era arrependimento e era uma espécie de remorso diante das consequências que viriam, né? Então, o que é de fato o verdadeiro arrependimento? A palavra é metanoia. E no contexto judeu implica o retorno à aliança, é mudar o que está sendo feito, né? Eu estou indo nessa direção, contrária ao plano de Deus, agora eu vou voltar para a aliança com Deus, né? E não é simplesmente algo emocional, é voltar, é uma atitude, né? E aqui no texto Romanos 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, a bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento. Olha que interessante isso. O que gera o arrependimento? Não é a cobrança, não é a ameaça, é o caráter de Deus. Maravilha. O amor dele, a bondade dele,
é que, de fato, levam ao arrependimento. Porque é o amor que quebra a resistência, né? A gente sabe disso no dia a dia, é assim dentro de casa, né? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda leva uma resposta, né, positiva. Então, é olhar para Cristo. Por isso que Ellen White diz assim que quando a gente olha para a cruz de Cristo, acontece aquilo que o próprio Jesus falou, né? Que o Filho do Homem, quando fosse levantado, ele iria atrair. Então, a atração, né? O amor ali revelado produz aí esse verdadeiro arrependimento. Interessante que na Bíblia a gente vê diversos personagens usando a expressão eu pequei. Eu pequei, eu pequei. E se você olha assim, aparentemente todo mundo está no caminho certo, né? Mas se encontra ali, por exemplo, um faraó, depois de cada praga, dizendo eu pequei. Mas vinha o seguinte, e mesmo na 10ª ele se arrependeu, né? Não se arrependeu. Você vê Balaão dizendo eu pequei. Mas o coração dele continuou mesmo querendo benefícios. Você vê ali Saul dizendo que eu pequei, mas nunca se converteu, né, no final da vida ali. Você vê Acã, que é uma expressão, é um personagem ícone, né? Era mais pela consequência, né, do que pelo erro em si. E Judas, sobretudo, né, ele usa a expressão eu pequei também. Então, a expressão não é suficiente, né? A fala não é suficiente. Agora, você vê outros personagens como Davi, e aí nós vemos Salmo 51, uma evidência tremenda de arrependimento. Você vê aqui Jó se humilhando diante de Deus, você vê aqui o filho pródigo, você vê Pedro e outros personagens. Em outras palavras, o arrependimento ele é muito mais do que uma expressão. O arrependimento ele muda completamente. Eu sentir a paz do arrependimento, sentir a ficha embranquecida, sentir o sangue de Cristo na vida, me faz reconhecer que Ele é o autor disso e a gente não se orgulha do arrependimento. Eu, às vezes, ouço testemunhos, e é bonito testemunho, vamos falar sobre ele daqui uma semana, mas a pessoa gasta mais tempo falando no passado do que o que Cristo operou e minha vida hoje, né? E o arrependimento não gasta muito tempo no passado. Ele evoca a intervenção divina e o que é minha vida depois da salvação. Pastor, quando a gente pensa, e a gente tem falado várias vezes aqui, relacionamento, fazendo essa relação entre as pessoas que fazem parte do casamento ali, e quando há alguma dificuldade, por que você deseja pedir perdão? Por que você vai falar, me desculpa, eu errei, por que você faz isso? Porque existe uma quebra no relacionamento que você quer restaurar. Você ficou triste porque ofendeu o outro. Você ficou triste porque o relacionamento ficou ali numa situação desagradável, né? Então, o arrependimento verdadeiro para com Deus, ele também precisa partir desse mesmo princípio. Nossa, eu deixei Jesus triste, eu deixei o Senhor, eu devo ter, sabe? O meu relacionamento com Ele não ficou legal por causa disso. Eu quero restaurar esse relacionamento. Eu ofendi a Deus de alguma maneira. Né? Então, eu sei que quando crianças a gente ouve, né, e não é producente ficar falando você, não pode deixar Jesus triste, mas a gente que é adulto, nós temos essa consciência. Sabe que deixa mesmo. Exato. Então, eu acho que o verdadeiro arrependimento, ele passa por esse reconhecer. Né? Eu ofendi, eu me distanciei, eu quero restabelecer um relacionamento. Senhor, me perdoa. A palavra grega para arrependimento já foi citado aí, metanoia, né? Ela tem que ver com meta, além, né? E nous, que é mente, então tem que ver com uma tradução literal da palavra seria expansão da mente. Uhum. É curioso essa acepção da palavra arrependimento, se nós analisarmos assim. É como se Deus tivesse um software gigantesco, extraordinário, para rodar numa máquina, no hardware, que não tem condição de rodar. Então, o que é o arrependimento? É quando Deus expande a nossa consciência, a nossa mente, para rodar o software dele, sabe? A nossa mente, ela se alarga para o Evangelho, para a graça divina. Em outras palavras, é Deus trocar esse coração de pedra que a gente tem
que não pode se inclinar para ele, que é inclinado e vendido para o pecado, para as coisas do mundo, e Deus vai lá e tira isso e coloca um hardware novo, um coração de carne. E aí esse coração de carne começa a se inclinar para as coisas do céu, entende a gravidade do pecado, se afasta das tentações e olha para a bondade de Deus e enxerga a cruz do Calvário no sentido que ela deve ser enxergada, como misericórdia, como graça, como perdão. Então eu tenho pedido a Deus essa expansão da minha consciência, na verdade a troca da minha consciência, do meu coração, para um coração que possa rodar o Evangelho plenamente. E aqui no capítulo 3 de Atos, a gente encontra Pedro falando do arrependimento naquele discurso, né, famoso dele. O verso 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Veja, o arrependimento é aquela consciência, como você está dizendo aí, aquela consciência de que está errado. E a conversão é a mudança, né? É a ação prática. Exatamente. Para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Eu quero pontuar isso aqui. É na presença do Senhor que a gente respira de novo, que vem o tempo de refrigério. Que é pela presença do Senhor que a gente tem essa paz de espírito, né? Quando a pessoa que está em pecado não tem, está numa vida de agonia, né? De tristeza, de dor, porque o pecado é assim. Aí vem o tempo de refrigério. E diz mais: e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração. Então Pedro está dizendo, olha, existe um intervalo entre a ida de Cristo para o céu, após a sua ressurreição, e a restauração de todas as coisas. Mas nesse intervalo entre esses dois eventos, ele está dizendo aqui que a gente pode viver a experiência do refrigério pela própria presença de Cristo. Em Cristo hoje nós temos uma espécie de antecipação, né, dessa consumação final das coisas, né? Quando a gente guarda o sábado, por exemplo, nós estamos em um pequeno... A gente está experimentando, né, uma amostra pequena dessa paz perene, né, dessa paz eterna que a gente vai ter. Quando a gente tem hoje o sentimento de perdão e a presença de Cristo no coração, a gente está já experimentando um pouco dessa eternidade que está pela frente. Então é isso que Pedro está nos dizendo aqui. Que maravilha poder ter essa sensação de que nossos pecados são cancelados, né? Conforme o apóstolo pregou aí, arrependo-se para isso, né? Se nós olharmos a pregação profética e evangélica na Bíblia inteira, a ênfase está no arrependimento. De Gênesis a Apocalipse, depois da entrada do pecado, Deus está dizendo, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Isso tem uma conexão muito grande com a pregação final da Igreja de Deus no tempo do fim. Então, quando a gente vai lá para Apocalipse 14, versos 6 e 7, temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, essa expressão temam a Deus, ela poderia ser também entendida no sentido de arrependimento. O mundo que está pisando a lei de Deus, o mundo que está rejeitando o caráter de Deus, o mundo que está vivendo distante de Deus, está recebendo uma oportunidade do Evangelho eterno de se voltar para Deus, né? Para ter a sua mente expandida, modificado, seu coração transformado, esse coração em que o Espírito vai lá e escreve as leis de Deus, né? A nova aliança pode ser feita com todas as pessoas, essa é a grande oferta de Deus, né? A gente, como foi falado anteriormente, né, a gente tem visto o pecado ser romantizado, né? Mas, pelo que você estava falando, lembrando da primeira vinda de Cristo Jesus aqui a essa terra, era essa pregação de João Batista. Arrependam-se, arrependam-se. Então, agora também. Então, a gente não deve ter medo e a gente precisa, talvez, pregar um pouco mais sobre o problema do pecado na nossa vida, estudar mais sobre isso, sabe? E falar sobre a necessidade do arrependimento verdadeiro, não simplesmente tristeza pelas consequências de um erro, né? Porque tristeza, às vezes, de um arrependimento que não é verdadeiro, no caso, é aquele medo, né? Puxa, agora o que vão falar, não sei o quê, mas não veio lá do coração por aquele sentimento que, puxa vida, eu ofendi a Deus, eu estou jogando oportunidades da minha vida fora, né? Então, a necessidade da gente se voltar para aquilo que Deus colocou sempre como sendo essencial para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Ele, mas permitir que Ele construa o nosso caráter de novo, né? Exatamente. Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, a gente encontra uma autorrevelação de Deus. A gente comentou um pouco sobre isso e eu queria destacar um detalhe aqui.
Naquele momento, quando Deus aparece lá na nuvem para Moisés no monte, e ele faz essa declaração aqui que está no capítulo 34, verso 6. Ele diz, Deus falando isso, né, a autorrevelação de Deus. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor. Isso é Deus falando. E a expressão Senhor aqui é Yahvé, Senhor, Senhor, é o nome mais sagrado, né, de Deus. Deus compassivo, Elohim, compassivo. A palavra compassivo aqui é a palavra Hesed, que a gente já tinha visto anteriormente, que aparece lá em Ruth, né? Quando fala de Deus como compassivo, como esse que olha as pessoas com carinho, com amor, que está disposto a acolher. Clemente e longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia, etc., e que perdoa a iniquidade. Deus está aqui fazendo uma declaração de como Ele é, como é o caráter de Deus. O caráter de Deus é perdoador, é compassivo. O que Ele espera é que a gente aceite, né? E o grande problema nosso é que a gente, apesar de tudo que Deus faz, a gente ainda continua indiferente, né? Então, o perdão aqui não é negar a justiça, é apontar para a cruz. E Deus dizendo, eu sou o perdoador, eu estou disposto, venha e deixe eu operar o seu coração. Certa vez eu ouvi o pastor Moscala falar nesse texto, Deuteronômio 34, nesse verso, que é o João 3,16 do Antigo Testamento. Que é a declaração mais perfeita a respeito de quem é Deus e de seu caráter, né? Deus é realmente bondoso, clemente, misericordioso, né? Ele é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Você pode confiar nele, você pode amá-lo, você pode depender completamente dele, você pode se arrepender dos seus pecados, ele ama você, ele te dá mais uma chance. Então não perca essa oportunidade, ela está disponível agora gratuitamente para você. Amém. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, em que estamos falando sobre arrependimento, sobre perdão. E que bom poder saber que esse Deus nos ama e que Ele quer que mais pessoas cheguem ao arrependimento. E é por isso que a Novo Tempo existe, para que mais pessoas conheçam Jesus. E é por isso que existem os Anjos da Esperança, que ajudam a Novo Tempo a se manter no ar, para que mais pessoas ouçam do perdão, para que mais pessoas possam se arrepender e conheçam esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Então, se você deseja ser também Anjo da Esperança, participar dessa corrente do bem, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela e a nossa equipe vai acolher sua mensagem e ajudar você a participar dessa corrente tão maravilhosa de pessoas que pregam o Evangelho também por meio das suas ofertas. Pastor Júlio Oliveira, no bloco anterior nós estávamos falando sobre Êxodo 34, né, que aparece ali o caráter de Deus sendo exaltado. Mas a Bíblia está recheada de textos, né, que mostram o amor de Deus e o caráter de Deus. E um dos textos que eu particularmente gosto muito e gostaria de acionar a sua explicação sobre esse texto é Zacarias capítulo 3, que mostra uma visão, não é, entre o sumo sacerdote Josué e um acusador, um Satanás que apareceu ali para tentar impedir que a obra de salvação de Cristo se efetivasse na vida de uma pessoa e de um povo. Então, aqui nós encontramos uma cena de tribunal, nessa visão que Zacarias tem, a quarta visão dele aqui no livro. Ele vê o sumo sacerdote Josué, que representava o povo de Israel, que havia vindo do cativeiro. E veja, nessa cena de tribunal a gente tem um réu, que é Josué, representando o povo. A gente tem um acusador, que é Satanás. Ele aparece aqui no verso 1. Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. A palavra Satanás é adversário, né, na Bíblia. E quando fala aqui lhe opor, remete a Apocalipse 12, verso 3, que ele é o acusador. Então, ele está para acusar aqui, né? Então, ele está ali acusando o réu, que era Josué representando o povo. Ele dizia, ele é pecador, ele não merece. E, de fato, não merecia, né? De fato, não merecia. Só para benefício da nossa audiência, esse não é aquele Josué, sucessor de Moisés, né? Esse é o Josué sacerdote, sumo sacerdote, depois do cativeiro babilônico. Exatamente. E aí, nessa cena ali de tribunal, a gente tem também um advogado de defesa, que é o próprio Senhor, e aparece aqui no verso 2, e a palavra é Yahvé, né? Representando aqui esse advogado de defesa. E aí, aqui no verso 2, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende
ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Quer dizer, Deus está ali fazendo a defesa. Agora, o que me chama muito a atenção é o que vem na sequência aqui no verso 3. Foi dito que Josué estava trajando vestes sujas. Essas vestes sujas aqui representam a justiça humana, não é? Que em outro texto vai dizer que são como trapos de imundície. É uma condição de contaminação, não tem realmente mérito nenhum, né? E aqui ele estava vestindo vestes sujas, mas na sequência, o verso 4, o anjo diz para tirar essas vestes sujas. Está mostrando aqui o processo da salvação, né? Então, veja, é um pecador que está sendo acusado por Satanás e, de fato, todos nós não merecemos, somos pecadores. Nós estamos simbolicamente vestindo vestes sujas, porque a nossa justiça não é suficiente para o céu, mas aqui foi mandado que tirasse as vestes. Mas não só tirasse as vestes, na sequência diz, a Josué diz, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E depois do verso 5, foi dito para colocar nele um turbante limpo e ele foi vestido com vestes realmente perfeitas ali. O que essa cena aqui nos mostra? Nos mostra o que acontece quando nós, pecadores, nos achegamos a Deus em pedido de perdão, né? Nesse momento, quando a gente pede perdão, Deus simbolicamente tira a nossa veste, a nossa justiça, e nos cobre com a justiça de Cristo. A justiça dele que é perfeita, né? Cristo ganhou o direito do céu porque ele é perfeito. E esse direito ele transmite para nós. E nós somos perdoados, nós somos aceitos, somos recebidos como filhos de Deus por conta de Cristo Jesus, aquilo que Cristo fez. Por isso que a gente fala que essa justiça é forense, né? Ela está fora de nós. Ela vem de fora para dentro, porque é Cristo que nos cobre com a sua justiça. E aí eu me lembro, para terminar, de um texto de Ellen White em que ela diz assim, que nesse momento, quando a gente é coberto com a justiça, com o manto perfeito da justiça de Cristo, Deus nos considera justos como se nós nunca houvéssemos cometido pecado. Porque Ele está vendo agora Cristo, não nós. Amém. Está vendo a justiça de Cristo. O sumo sacerdote, ele é o representante máximo do povo e a atuação maior dele era no dia da expiação, quando ele deveria entrar para fazer a expiação do pecado do povo. E ele não poderia ter pecados, não confessados, não arrependidos. Porque se ele tivesse, ele não sairia vivo de dentro do Santíssimo. E a condição de Josué aqui nessa visão é essa, ele é o sumo sacerdote, só que ele está com vestes sujas, simbolizando que ele está em pecado. Logo, não havia solução para ele. E se não há solução para o sumo sacerdote, se não há sumo sacerdote vivo para interceder pelo povo, o povo também está condenado. Então, é uma tragédia nacional o que essa visão está apresentando aqui. Satanás tinha direito de reclamar a morte daquele sumo sacerdote nessa visão, mas ele não contava com a presença do anjo do Senhor, que é Cristo ali, que repreendeu Satanás e ofereceu a Josué e, por consequência, ao povo uma nova oportunidade, novas vestes que representam justiça, perdão e santificação. E tudo isso está disponível para nós hoje também. Na sala do juízo de Deus, lá no Santíssimo, onde entramos pela fé, em que Cristo está intercedendo por nós no dia antitípico da expiação, em que os pecados estão sendo ali medidos, Satanás também se apresenta para nos acusar. Ele sabe os nossos erros, ele calcula as nossas ações, ele nos leva a pecar, ele nos tenta para depois nos acusar e nos condenar. E diante de Deus ele diz, essa pessoa é minha, ela me pertence. Mas ele não conta com a presença do anjo, e eu me emociono em falar isso. Ele não conta com a presença do anjo do Senhor, que é Cristo, ele que estende suas mãos, se interpõe entre nós e a justiça de Deus e repreende Satanás, nos dando uma nova chance e uma nova oportunidade. Amém. Isso está disponível agora para todo aquele que confessa e deixa e se arrepende. Deus confere uma nova oportunidade, uma nova chance. Amém. Devia de agora entrar Altos do Rei aqui e cantar graças. Graça. Simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica. Pecado se paga. Mas Cristo pagou na cruz. Amém. E a gente vê o conceito da graça em todo o processo da salvação, né? Porque a gente às vezes acha que a gente vai até um tempo, até um limite, e aí entra a graça, né?
Mas eu reconhecer, estou errado, o ser humano não tem condições de reconhecer, é só pela graça, é pelo Espírito, né? Quando eu sinto tristeza, o ser humano não sente tristeza. Por isso que pessoas que elas ainda não se curvam diante de Deus, é porque elas não entenderam o papel do Espírito Santo ainda. Né? Nós temos que levá-lo ao Espírito Santo, porque é Ele que faz isso. Quando a gente quer confessar, a gente às vezes vê que a pessoa está errada, ela não confessa por quê? Porque não tem o Espírito Santo trabalhando com ela, é pela graça que a gente confessa. Quando a gente quer se arrepender mesmo e demonstrar visivelmente ou internamente, não acontece no Espírito. Para receber perdão, muito mais ainda. E viver a nova vida, muito mais ainda. Então, a questão da graça é de graça, mas eu preciso me entregar por completo e dizer, Espírito Santo, toma posse porque meu coração não está querendo, mas eu reconheço que eu dependo. E o Espírito Santo é capaz de fazer todo o processo. Amém. Tem outro texto muito precioso no Novo Testamento que fala sobre vestes que é a parábola das bodas aí, que é uma parábola forte que fala de juízo. Eu quero convidar vocês também, a gente, nos momentos finais desse programa, a gente refletir um pouquinho sobre isso. Pastor Júlio V, qual a sua impressão sobre essa parábola, que é realmente forte aí? As pessoas estão sendo forçadas a entrar nesse banquete? Então, é algo assim que chama a atenção da gente, não é? Porque o homem preparou, o Senhor preparou ali o banquete, convidou as pessoas, mas as pessoas não vêm, né? Uhum. Elas não querem, não aceitam, são indiferentes. Uhum. E aí ele manda os servos ir para as esquinas e chamar todo tipo de gente, né? E aí essas pessoas vêm para o banquete e de repente ali dentro está um que não está com as vestes para participar do banquete. Tem uma veste especial. E essa pessoa é repreendida e ela é tirada dali e jogada para fora. Então, o que chama a atenção aqui? Primeiro, quando a Bíblia fala desse Senhor enviando aqui os servos para trazer todo mundo e meio que até forçando as pessoas para virem, dá aquela impressão assim de que, de repente, qualquer um vai entrar para o céu e no final todo mundo vai ser salvo. É o universalismo aí, né? Essa questão de todo mundo é salvo. Bom, eu acho que o que faz a gente entender realmente isso aí é a veste. Deus está chamando todo mundo. Deus está dando oportunidade para todo mundo. Ninguém é justo para ir para o céu. E aí tinha muita gente ali que achava que era melhor que outra. Não, todo mundo é igual diante de Deus. Mas ninguém tem condição de entrar no céu, de ser salvo, se não estiver vestindo a veste nupcial. Que é a mesma coisa lá de Zacarias, é a veste de Cristo. Então Deus não está dizendo aqui que todo mundo vai para o céu, mesmo quem não quer. Não. Está dizendo que todo mundo é convidado e tem a oportunidade. E só há uma forma, que é através de Cristo, que tem a veste de justiça. Eu vejo alguns aspectos bonitos ainda nessa história. Primeiro que a festa foi preparada pelo Senhor da festa. Não há mérito nenhum em quem vai na festa. Né? Um outro aspecto é que o convite pode ser rejeitado. E grande massa rejeitou, e é o que acontece hoje. Né? Um outro é que o privilégio não garante a participação. Né? Todos fomos chamados, mas nem todos escolhidos. Né? Depende. Ele usa essa expressão. Exatamente. A graça, ela é inclusiva. E as pessoas vieram dos lugares mais improváveis, né? A graça é inclusiva. Vai força-os, isto é, todo mundo tem que tomar uma decisão, todo mundo vai fazer, vai ouvir, é um privilégio isso. Um outro é que há uma veste disponível na entrada, né? Não, mas eu não tenho condições, olha a festa, olha aquele senhor lá, não, vai tranquilo. Ele tem uma veste para você. A veste desse homem ficou parada na entrada. E ele lá querendo mostrar a sua justiça própria e tal, né? E a graça não elimina a responsabilidade. Deus pede que eu participe. Nós vamos ver nas próximas semanas aí como é que a gente desenvolve esta graça, a salvação, né? Multiplicando, contando e tal. Mas ela é inclusiva nesse aspecto também. Eu acho interessante a colocação da autora da lição, porque quando ela fala sobre esta parábola, ela inicia o comentário dizendo: Jesus chamou de amigo o homem que estava sem a veste. Indica que havia algum relacionamento entre eles.
né? Então, mais uma vez, eu fico pensando aqui, né, que a gente cai naquele erro anterior. A minha justiça própria é aquilo que eu faço, né? É a oração, mais uma vez, do fariseu, né? Não, a minha veste está perfeita para isso, mas não é o que Deus espera, né? Não é suficiente, é a veste dele, é a justiça dele, como você bem colocou. Não basta se chamar de amigo. Então, não basta, exato. Então, isso pode estar acontecendo comigo, que estou numa igreja, que pertenço, que leio a Bíblia todos os dias até, mas, e aí? Esse relacionamento pode não estar sendo adequado e eu querendo tomar por mim mesmo essa Antes que o jogador Diego Maradona, no auge da sua carreira, estava jogando na Itália, ele se casou pela primeira vez e ele tinha amigos do mundo inteiro e ele vem da periferia da Argentina, ele nasceu lá e ele convidou para essa festa, essa festa multimilionária, pessoas do mundo inteiro, especialmente os amigos da Argentina. Muitos deles não tinham dinheiro para ir. Diz que ele pagou passagem de avião para todas as pessoas para irem para a Itália, para a festa do casamento. E ele exigiu que todos estivessem vestidos com smoking, black tie, aquele do mais caros, e muitas pessoas não tinham dinheiro. E ele pagou para todos os convidados participarem da festa o traje que ele exigia que entrasse. Bom, as comparações não são perfeitas, naturalmente, né? Entre Diego e Cristo, mas o fato é que nós somos convidados para essa festa que nós não temos direito, nem dinheiro para pagar para ir, nem ter dinheiro para comprar a veste necessária, mas Cristo pagou tudo isso e é de graça. E essa graça está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá. E continue conosco aqui na programação da Novo Tempo, na sequência, a mensagem por elas.